Irmãos, eu quero falar de um tema hoje: depressão. Não é de hoje, já há um bom tempo que eu tenho percebido isto. Quando a gente visita os nossos irmãos, a gente vai para a mesa, vai conversar, tá? Eu estou falando de igreja, não estou nem falando do mundo por enquanto. Mas como igreja, nós temos percebido isto, que no nosso meio há muita gente sofrendo desta doença chamada depressão, sofrendo com crise de pânico. Muitas doenças psicossomáticas têm tomado conta de muita gente. Nós sabemos que essa doença chamada depressão já era considerado antes da pandemia a chamada doença do século. Irmãos, nesses 2 últimos anos de pandemia, de pressão, muita gente, inclusive na igreja, que não estava, vamos dizer assim, como deveria estar, foi pego e o seu castelo desmoronou. E até mesmo pessoas que estavam fortes, saudáveis, gente de oração, também pode ser pego por essa doença. Essa semana, quarta-feira, nós entramos um pouquinho no assunto falando sobre ansiedade, no culto de quarta-feira. Hoje de manhã também nós falamos sobre uma alma aflita, tá? Se você passa por alguma dessas dificuldades, se você conhece alguém, indica essas mensagens. Irmãos, eu não sou um psicólogo, né? Essa mensagem de hoje é uma das mais desafiadoras que eu já preguei aqui nesse púlpito, né? Porque eu vou falar de algo que eu não tenho domínio, mas eu pesquisei, eu estudei o mínimo necessário. Eu também não tenho, a pretensão de dar aqui uma palestra sobre a doença, de falar tipos de depressão, de o que está acontecendo, não. Eu quero simplesmente que nós possamos sair daqui hoje, sabendo um pouco mais sobre esse assunto, que a gente possa quebrar alguns preconceitos, alguns tabus que existem no meio cristão. E que você possa sair daqui hoje, no mínimo, tendo mais empatia, se colocando no lugar do outro. Tá? Então não vai ser uma palestra sobre o assunto. Meus queridos, todos nós sabemos que o estrago na pandemia foi enorme. Muitos perderam empregos, muitos perderam pessoas queridas, familiares, amigos, pessoas que estão vivas hoje se encontram com sequelas no seu corpo. A gente sabe disso. Mas ainda há um estrago que, na minha opinião, a gente não consegue medir, que é o estrago mental. Nós estamos há 2 anos como mundo, tá? Não só a igreja, sendo pressionados, sendo esmagados, a mensagem do medo, toda hora no jornal, e isto de alguma forma está afetando a mente de praticamente todo mundo. Irmãos, para não ficar somente nas minhas opiniões, aquilo que eu tenho visto aqui no nosso bairro, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram ontem, fiz algumas perguntas lá, os irmãos participaram. Eu perguntei assim: depressão, para você, depressão é falta de fé? Ou alguém que é falta de Deus? Sim ou não? A maioria, 82%, respondeu não. Depressão não tem a ver com falta de Deus. Eu perguntei: você se sente mais triste depois desses 2 anos de pandemia? De alguma forma você está mais triste? Você não tem mais prazer em fazer aquilo que você gostava de fazer? Aí ficou meio a meio. 47 falou sim, 53 falaram que não. Tá da mesma forma. Outra pergunta que eu fiz:
depois do vírus, a sua mente, as suas emoções estão diferentes? Você está pensando de uma forma diferente? De alguma forma você foi afetado? 69% disseram que sim. Não são mais as mesmas pessoas. Essa agora que foi alarmante. Você conhece alguém que está passando por depressão ou crise de pânico? 89% das pessoas que responderam falaram que sim. Quase 90% das pessoas falaram: eu conheço alguém que está passando nesse momento por depressão. Gente do nosso lado. Irmãos, para começar, eu perguntei também, né? Você já consultou com um psicólogo ou um psiquiatra? 70% falaram que não. A gente sabe o porquê. Existe o tabu. Você está doido? Esse é lugar de doido. O que eu vou fazer lá? Eu ir em psicólogo? De jeito nenhum. Irmãos, para começar, depressão, querido, não é frescura. Depressão não é necessariamente a pessoa que está com falta de Deus na sua vida. Por que eu estou falando não é necessariamente? Por quê? Porque depressão não é necessariamente demônios atuando na vida da pessoa. Pode ser que sim, mas não são todos os casos. Existem doenças físicas no corpo que o motivo da doença são demônios, não é verdade? A gente sabe disso. Doenças no corpo. Jesus, lá em Mateus 9:32, Jesus, ele expulsa o demônio de uma pessoa que era muda. Na hora, a pessoa volta a falar. Então, existem doenças físicas que a pessoa está doente por causa de demônios. Assim também como doenças na alma, é a mesma coisa. Existem doenças que você expulsa o demônio e a pessoa é curada. Mas assim como há doenças no corpo, que são apenas doenças que não têm a ver com demônio, assim também são as doenças na alma. Então vamos parar com isso, de quando vê alguém com depressão, traz o óleo lá, vamos orar. Tenha discernimento, tenha sabedoria de como agir nesses casos. Porque assim como doenças físicas que não têm origem demoníaca, também há doenças na alma, na mente, que não são por causa de demônios. Mas, aí eu falo para vocês, assim como nós oramos para Deus curar uma pessoa que está enferma no corpo, nós também oramos para que Deus cure pessoas enfermas na alma. Tá bom? Não estou aqui anulando o poder do Espírito Santo de forma nenhuma. Mas a gente precisa, irmãos, de abrir a nossa mente, começar a entender mais como as coisas acontecem. E assim, queridos, como um médico cuida dos seus ossos, cuida dos seus órgãos, um psicólogo pode cuidar do seu coração, pode cuidar da sua mente. Mas há ainda muito preconceito no nosso meio. Então vamos abrir a nossa mente, só para começar aqui, irmãos. Queridos, o que é uma depressão? Resumindo aqui, irmãos, eu li muita coisa e estou tentando trazer de uma forma mais leve para nós, para todo mundo conseguir pelo menos entender um pouquinho o que é isso. O que é depressão? Depressão é alteração de humor. Depressão é isso, alteração de humor. Só que o humor, na psicologia, não é apenas uma pessoa estar alegre ou estar triste. Humor é mais do que isso. Humor tem a ver com energia. Quando um psicólogo fala com alteração de humor, ele está falando de energia, a energia física, o vigor, fala de energia também mental.
Humor tem a ver com sensibilidade no corpo. Uma pessoa sentir prazer, sentir dor. Então, humor quer dizer isso, não é apenas estar alegre ou feliz. E outra coisa, a nossa vida, irmãos, todos nós, nossas vidas são feitas de quê? De altos e baixos. Não quer dizer que, por exemplo, aconteceu algo triste comigo hoje. Como nós oramos aqui agora, um parente meu morreu, eu estou triste, estou abatido, eu estou em depressão. Não. Uma pessoa é considerada em depressão quando ela está nesse estágio de tristeza, no mínimo 15 dias. A nossa vida normal, um dia você está alegre, um dia você está triste. Um dia você está com força, outro dia você está cansado. A pessoa que está na depressão, o humor dela foi lá para baixo, que ela não encontra mais alegria. Tudo que ela faz agora está preto e branco. Ela não tem mais cor, não tem mais cheiro, não tem mais sabor. A pessoa não vive, ela se tranca em um quarto, vamos dizer assim. Então, o que depressão significa, irmãos? Eu vou falar alguns sintomas aqui. Se você falar assim, eu estou com um desses sintomas, não significa que você está em depressão. Um sintoma, dois. Agora, se a maioria dos sintomas aqui, você se identificar e falar assim, eu estou passando por isso, sinal de alerta ligado. Tá, irmãos? Sinal de alerta ligado. Diminuição de energia física, cansaço, fadiga. Diminuição de energia mental. Você não consegue concentrar mais, você não consegue mais raciocinar como normalmente. Diminuição na sensibilidade ao prazer. Você não tem mais vontade de viver. Tudo está ruim, sem sal, sem sabor. Aquilo que você sempre gostou de fazer, hoje você não tem mais prazer, não tem mais graça em fazer. Aquilo que você achava engraçado, hoje não tem mais graça. Tanto faz, tanto fez. Entende? Os sintomas, a depressão vai afetar o seu humor, como eu falei. Tristeza, diminuição do prazer, diminuição de interesse, ansiedade. A depressão pode afetar os seus pensamentos, a sua autocrítica é sempre para baixo. Eu sou um fracassado, nada dá certo para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu não quero ver mais ninguém, vou ficar aqui trancado aqui, porque se eu morrer, vai ser melhor para minha família. Se eu ficar aqui, se ninguém mais me ver, vai ser melhor para todo mundo. Isso é um sintoma claro, tá? Que você pode estar indo para esse caminho. Sentimento de culpa, pensamento de desesperança, um pessimismo. Nada vai dar certo, não adianta eu fazer, não adianta eu ir, porque nada vai dar certo, acabou, não tem mais jeito. Irritabilidade, a pessoa fica irritada, estressada. Isso aqui principalmente em crianças e adolescentes, tá? Nós ficamos com nossas crianças 2 anos praticamente sem escola, trancados em casa, sem poder ir na rua. É normal você ver o seu filho hoje mais estressado, mais cansado, mais bravo com você. É um sintoma desse, viu, irmãos? Afeta o nosso físico também. Diminuição de energia, aquele sentimento de fadiga, um constante cansaço. Eu estou assim hoje, misericórdia, eu estou em depressão. Não, irmãos. Como eu falei, é dado como depressão se você está com esses sintomas já há pelo menos 2 semanas. Então, se você está desse modo ou caminhando para isso, sinal de alerta ligado. Você precisa de cura. Você precisa de restauração.
Só que tem mais, irmãos, a depressão, um dos sintomas principais, altera o seu sono. Principalmente ela dá insônia, você perde o sono. Mas também acontece de pessoas quererem dormir muito mais. É um dos sintomas. Alterações no apetite. A pessoa normalmente vai comer menos. Mas existem alguns que por causa da ansiedade vão também comer mais. São vários sintomas. Diminuição no libido, o interesse sexual. E normalmente é esse sintoma aqui que leva a pessoa para o médico, sabia? Ó, tem alguma coisa errada comigo, tem que procurar ajuda. Quando a pessoa vai no médico, o médico identifica os outros sintomas. E a pessoa não tem problema nenhum, a não ser a depressão. Talvez você está assim, falando, meu Deus, e agora? A depressão também, irmãos, ela afeta as interações sociais. A pessoa está insatisfeita nos seus relacionamentos. Ninguém mais serve. Percebe? Tudo está ruim comigo. Então vai estar ruim também com as pessoas ao meu redor. Ela vai trazer muita solidão. A pessoa vai querer se isolar cada vez mais. Ficar trancada consigo mesmo. Porque o sentimento de culpa, que onde ela estiver, vai estragar o ambiente. Irmãos, é terrível isso. A pessoa não tem vontade, ou às vezes ela tem vontade, mas não tem força para se interagir com o outro. Mesmo se sentindo sozinha, a pessoa não consegue agir. Aqueles sentimentos pessimistas, que ela é fracassada, etc. Tudo isso joga a pessoa para baixo, nessa prisão na alma. Então, queridos, se vários desses sintomas, você olha e fala assim, nossa, eu estou assim. Você está em depressão? Não, não sei. Mas um sinal de alerta deve estar ligado. Como que a depressão vem? Eu vou falar aqui somente de 2 tipos de depressão. Existe um tipo de depressão que eles chamam de endógena. O que é isso? Apenas ela acontece com uma alteração dos seus hormônios. É algo que acontece dentro da pessoa. Tem a ver com hormônios, glândulas. Não tem a ver com uma reação externa. É algo que muda na pessoa. A mulher quando está em TPM, quando os hormônios estão alterados ali. Dá para entender o que eu estou falando? É isso que acontece. É algo interno. Mas na depressão é algo que vem e avacalha tudo. Mas tem também a exógena ou reativa. Isso tem a ver com reações externas. Algo que acontece na minha vida aqui fora que me marca, ou que é um gatilho que vai fazer eu agora cair na depressão. Isso acontece, irmãos. Aí pensa nesse ambiente que nós vivemos há 2 anos. Como que isso foi tão prejudicial no mundo. Irmãos, mas só para não ficar aqui na observação, olha alguns dados. Eu já vou pregar, tá, irmãos? Eu vou para o texto bíblico, calma. Olha algumas pesquisas que eu fiz ontem, rapidamente. O site chamado Canaltech. Notícia do dia 18/3 agora. 52% dos sobreviventes da Covid-19 apresentaram sintomas de depressão. 52%. Portal G1, do dia 14/3. Casos de depressão e de ansiedade são mais comuns entre pessoas que tiveram Covid grave, aponta estudos. Ao longo de 16 meses, os pacientes que ficaram acamados por 7 dias ou mais continuaram a ter 50% ou 60% mais chances de ter depressão e ansiedade. CNN Brasil, dia 16/3.
ansiedade e depressão estão entre sequelas psicológicas da Covid. Irmãos, são pesquisas, tá? Não é apenas as pessoas falando, eu acho que é assim. Não, são estatísticas. Essa pesquisa aqui, por exemplo, foram ouvidas 100 mil pessoas em 30 países. Então não é coisa pequena. Unimed, 26/8/21. O isolamento social e a quarentena estão sendo monitorados de perto como as principais causas de um possível desenvolvimento ou aumento de estresse, ansiedade, depressão e, por consequência, a ideação suicida. São dados, tá, colhidos, não é especulação. E tem muitos aqui, irmãos. CNN Brasil, 8/2/21. O Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Nós, os brasileiros, somos os mais afetados com isso, numa pesquisa feita entre 11 países. Segundo lugar ficou a Irlanda e terceiro, Estados Unidos. Então, eu estou falando aqui, irmãos, não é de coisa que eu estou percebendo somente andando no nosso meio, entrando na casa dos nossos irmãos. É coisa que está afetando todo o mundo, tá? Crente ou não crente. E esse, irmãos, é um grande problema que nós vamos enfrentar ao longo de muito tempo. E não é algo que acontece somente com aqueles que não são cristãos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, irmãos, se você entender a depressão como uma doença, isso vai ser mais fácil para você quebrar muitos tabus que a gente vive no nosso meio cristão. Tá bom? Então vamos lá. Depois de mostrar o problema, eu quero mostrar agora o quê? A solução. Então vamos à palavra de Deus agora, amém? Tem alguém aí? Não tem ninguém deprimido não, né, irmãos? Agora... Irmãos, gente, eu comecei a... Só Deus e a minha esposa sabem o quanto a gente foi tão oprimido, tão pressionado essa semana. A guerra espiritual que foi e está sendo agora, a gente falar sobre isso aqui, tá? Deus quer libertar vidas hoje. Deus vai libertar pessoas aqui nesse lugar hoje. E se tudo que a gente passou for proporcionar isso, meu irmão, já valeu a pena tudo. Já valeu a pena tudo. Irmãos, na Bíblia nós temos vários casos de pessoas que passaram por problemas com esses sintomas depressivos. Você sabia disso? Vários. Olha para a vida do profeta Jeremias, o profeta chorão. Mas o caso mais clássico, que eu vi muita pregação, irmãos, eu pesquisei muito. Sempre o caso mais clássico é do profeta Elias. Abre comigo a sua Bíblia. 1 Reis 19. Senhor, nós nos colocamos submetidos à Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha, que a Tua palavra liberada não volte vazia e produza frutos. Quebra, Senhor, algemas, quebra cadeias nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos aprender, Senhor, a como viver, como agir com pessoas que estão sofrendo com essa enfermidade, em nome de Jesus. 1 Reis 19, versículo 1, versão NAA. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Até aqui, irmãos. Podeis assentar. Vamos entender algo aqui. Elias, ele vinha, irmãos, num tempo muito difícil. Há 3 anos e meio antes disso, ele ora para não chover mais sobre Israel. Eu quero que você entenda isso. Uma seca toma conta de toda a nação. Elias passa a ser perseguido pelo rei Acabe. O rei Acabe chama ele de quê? Lá vem o perturbador de Israel. Pessoas passam a ter fome, a ter sede, e a culpa cai sobre quem? Elias. Mesmo ele fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Irmão, se você fez ou faz alguma coisa no reino de Deus, você vai ter a noção do que é isso. Porque enquanto você está sendo usado por Deus, você passa por pressão, você passa por opressão, você passa por muitas lutas, não é verdade? Isso é normal de passarmos. Elias vem sendo esmagado por 3 anos. Pressão, pressão, opressão, luta. Nesse tempo ele tem um encontro com os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do Deus Azerá. Deus responde com fogo o sacrifício de Elias, a nação se arrepende e volta para Deus. Elias sozinho enfrenta 850 homens. E você acha que isso não tem pressão? A mente dele, nada disso é afetado? Depois Elias volta a orar, pedindo a Deus para fazer chover novamente. Nós não sabemos o período que Elias estava orando, mas provavelmente não foi uma simples oração. 7 vezes o servo dele teve que subir lá para ver se estava chovendo ou não. Foi uma oração longa. Imagina como estava o profeta, irmãos. Claro que muito cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ele não estava bem. Aí depois de tudo isto, vem a ameaça de Jezabel. Elias, em 24 horas você vai morrer. E esse foi o gatilho, foi aquilo que iniciou esse processo de amargura, de tristeza na alma do homem de Deus. Sabe, o copo estava cheio até na tampa, pronto para derramar. A gotinha que faltava veio nas palavras de Jezabel. E ele se desabou. Como que alguém pode ser tão afetado por uma palavra negativa? Como alguém que foi usado por Deus para fazer chover, para parar de chover? Como alguém que foi tão ousado, em confrontar o rei de Israel? Como alguém que sozinho enfrentou 850 homens, agora fica com medo da ameaça de uma mulher? Alguma coisa mudou, irmãos, dentro de Elias. Parece ser até outra pessoa, mas é exatamente isso que acontece quando alguém entra num estágio de depressão. Você não reconhece mais a pessoa. Olha o versículo 4, continuando aí. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Embora aqui não tenha, irmãos, a palavra depressão, mas você vai ver os sintomas que nós falamos tudo aqui agora, a maioria na vida do profeta. Aconteceu algo aqui que aprisionou a alma de Elias.
Primeiro, ele vai deixar o seu servo, né, lá em Berseba, no versículo 3. Agora ele vai para o deserto. Elias se isolou. O medo fez isso com ele. E o isolamento não é um sintoma de depressão que nós falamos? O profeta estava ali com medo de algo que o aprisionou na sua alma e desejou a morte. Quem está em depressão não deseja a morte, irmãos. Quando está num caso, estágio avançado, Elias desejou a morte. Irmãos, 3 anos sendo alimentado por corvos ou por viúvas, vivendo em escassez. Depois que vem a chuva, quando tudo vai entrar no normal novamente, quando vai ter comida, vai ter de novo abundância, Elias deseja a morte. Como assim, Elias? Sabe o que me espanta? Porque se talvez fosse um amigo meu, ou talvez fosse um amigo seu, o que você ia falar com Elias? Elias, para de frescura, cara. Elias, está faltando oração. Elias, ora mais. Vai ler a Bíblia mais, Elias, porque... isso é falta de oração, irmãos. Elias não orava? Elias não tinha o Espírito Santo? Sim ou não? Tinha, não tinha? E você vê agora um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sofrendo prisão na sua alma. Para com esse negócio de achar que depressão é frescura. Para de achar que a pessoa está precisando de orar mais. Pode até ser que sim, mas não são todos os casos. Depressão não é isso, irmãos. Depressão é algo que atormenta. E situações acontecem ao nosso lado todos os dias, dessa forma, e a gente não percebe. Algo aconteceu que fez Elias desejar a morte. Isso é o que a depressão pode levar, irmãos. As pessoas perdem o desejo de viver, entram num esgotamento, num cansaço descomunal. E Elias se encontra dessa forma. E Elias tinha Deus na sua vida, sim. Olha o outro estágio de Elias. Elias começa a entrar no estágio de comparação. Irmãos, comparação não é, quase nunca, né? Quase sempre não é bom você se comparar com alguém. Agora, quando você está nessa tristeza, nessa amargura, é praticamente proibido você fazer isso. Você não deve fazer isso. Não se compare com ninguém. Principalmente se você está nessa tristeza, com a sua alma abatida, porque não é justo. Elias falou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou pecador, eu estou aqui arrasado, eu não mereço nada, pode me matar. Não se compare, irmãos. Se você se compara com o outro, nunca é bom. Se você se comparar com alguém que é menor que você está melhor do que alguém e se compara com o que está inferiormente. Isso é orgulho, irmãos. Não é bom você fazer isso. É injusto. Da mesma forma, quando você está embaixo e está se comparando com alguém que está acima, você está fraco se comparando com alguém que está forte. Isso é injustiça. Você não merece fazer isso consigo mesmo. E se você se comparar com alguém nessa situação, sempre o veredito vai ser pior para você. Não caia nesse erro, não se compare. Se você se encontra com esses sintomas na sua vida de depressão, não é hora de você tomar nenhuma decisão. Não compra nada agora, não toma decisão agora. Eu vou separar da minha esposa porque está tudo ruim, eu não aguento mais. Não é hora de você tomar decisão. Trate primeiro você. Seja tratado primeiro, esteja bem consigo mesmo para depois você tomar decisões. Isso é sério, irmãos.
Já pensou alguém deprimido? Ai, nada em mim presta, eu não tenho nenhum valor. E você se comparando com alguém, para com isso. Versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Irmãos, agora vai começar a restauração. Ele está lá no meio do deserto, querendo morrer, ele se isola, está ali sozinho. Senhor, me mata, me leva embora. Temos que aprender isso, irmãos, para praticar na nossa vida e também para você, de alguma forma, conseguir ajudar outra pessoa que está nessa mesma situação, tá bom? Talvez você está aí bem forte, mas aprenda a como viver, tá? Porque ao seu lado pode ter alguém também precisando de ajuda. Elias estava dormindo e ele foi despertado. Seu desejo era se isolar e ficar só. Você que está como Elias, desejando se isolar, querendo largar tudo, talvez você que me ouve agora, estando aqui ou em casa, quando você está sozinho, você deseja a morte. Perceba que Deus está enviando sempre para o seu lado verdadeiros anjos que estão falando com você. Levanta, desperta. Deus sempre está enviando anjos que estão ao seu redor, te dando força, falando: ó, levanta, desperta. Não é o seu fim agora, levanta. Quantas pessoas estão tentando te ajudar? Levanta, vamos, se alimente, reaja. Não é assim que você deve viver. Verso 6: Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha o que Elias teve que fazer, irmãos. Olha como começa o processo para você ser livre de depressão. Repete comigo: comeu, bebeu, dormiu. Algo tão simples, né, irmãos? Chegou um anjo, deu para ele comida, bebida e falou com ele: descansa. Quantas vezes falta isso para você, irmão? Quantas vezes falta isso para nós? A primeira coisa foi o quê? Foi não deixar ele sozinho. Ele se isolou para ficar sozinho. Deus manda um anjo. Deus manda alguém para estar com ele. Você não está sozinho. Se você está nessa situação, não fique sozinho. Se você conhece alguém que está passando por depressão, não deixe ele sozinho. O próximo passo foi o quê? Comer, dormir e descansar, irmãos. Quem nunca viveu assim, né? Eu contei isso de manhã hoje, um testemunho pessoal. Uma vez na minha vida eu achei que eu estava endemoniado, irmãos, que eu não conseguia orar, eu não conseguia mais ler a Bíblia, eu estava cansado, estressado. Eu disse: meu Deus, tira esse capeta da minha vida que eu não aguento mais. Por quê? Trabalhava segunda a segunda. Feriado, estava trabalhando. Sempre trabalhando. Isso começou a afetar o meu relacionamento com Deus, começou a afetar a minha família, o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Você fica alterado, você não quer mais fazer nada, você está esgotado. E eu, meu Deus, eu estou encapetado. O que é isso? Sabe como esse capeta saiu da minha vida, irmãos? Uma semana na praia. O capeta foi embora. Foi água salgada não, irmãos. Eu estava cansado. Então joga água salgada nos capetas. Não é isso não, misericórdia. Eu estava cansado, simplesmente cansado. Uma semana de descanso
foi o suficiente para a minha vida ser mudada. Só que a gente, irmãos, está nessa mecânica, principalmente os homens, né? Está nessa dinâmica, está nisso, a gente não percebe o quanto isso faz mal para nós. Chega uma hora que estoura, chega uma hora que você vai... Irmãos, quando Deus criou o mundo, Deus descansou no 7º dia. Não foi porque Deus estava cansado. Deus descansou no 7º dia para ensinar para mim, ensinar para você, que depois de um longo trabalho, você precisa descansar. Isso é espiritual, irmãos. Você descansar com a sua família, fazer coisa que você gosta com irmãos, estar em comunhão, isso é tão espiritual quanto você estar aqui na igreja, no carnaval, em Santa Convocação, orando ao Senhor 3 dias direto. Aprenda a descansar, aprenda a estar, sabe, nesse momento, testemunhando a grandeza do Senhor. Se você não faz isso, toma cuidado. Isso um dia pode pesar, a conta pode pesar para você. Talvez está pesando já para quem está do seu lado e você não percebeu. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Em outras palavras, lembra, Elias está lá deitado, prostrado. Elias pediu a morte, ele vai morrer ali, aqui é o meu fim. Elias falando: Deus, acabou, aqui é o meu fim. Chega o anjo perto dele e fala assim: levanta, aqui não é o seu fim, tem ainda uma vida toda para você correr, cara. Quando você está sofrendo por depressão, você pensa que é o seu fim, mas escuta isso, existe ainda uma linda e grande jornada para você percorrer. Não é o seu fim, você quer morrer, chega, acabou, não, 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 não. Existe ainda uma grande jornada para você percorrer com o seu Senhor. Há uma missão ainda a ser cumprida, meu querido. Não aceite, não imagine, não pense que chegou no seu fim. A sua história ainda não acabou. Deus diz: há um longo caminho para você percorrer ainda. Deixa essa mensagem penetrar no seu espírito hoje, na sua mente, quebrar cadeias em nome de Jesus. Sua história não acabou. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Elias levantou, comeu e bebeu. Foi necessário essa autoajuda. Elias teve que levantar. Estava ali o jarro de água com o pão na brasa. Irmãos, por mais que você tenha alguém do seu lado, te dando força, te animando, levanta, come. Se você não se levantar, se você não se dispor agora e falar assim: chega, acabou, eu vou levantar, eu vou sair dessa, não tem ninguém que possa fazer nada por você. Assim como Elias levantou e comeu, é necessário você pelo menos se dispor. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que eu preciso, me ajuda, eu quero levantar, eu preciso comer. Eu entendo que esse aqui não é o meu fim, há algo de Deus para a minha vida ainda. Mas é necessário você decidir se levantar. Irmãos, situações da sua vida podem ter acontecido que façam você desejar morte. Mas se você não se decidir se levantar, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Então pregue para você mesmo, ministre para você mesmo. Porque está abatida, ó minha alma. Faça como o salmista lá em Salmo 42:11.
Porque se perturba dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Pregue para você, porque minha alma está abatida, porque eu estou vivendo assim, se levanta. Não é o meu fim. E se você, irmãos, está no lado de alguém com esses sintomas, como os sintomas de Elias, a sua palavra sempre deve ser de encorajamento. Encorajamento. A sua palavra sempre tem que ser essa. Oh, levanta, cara, come, não é o seu fim. Encoraje as pessoas. Irmãos, para acusar, para derrotar, já tem o diabo fazendo isso o tempo todo. A nossa palavra tem que ser: levanta. Não é o seu fim, então come, vamos andar mais uma milha. Não chegou no seu fim. Mas sabe o que a maioria das pessoas ouvem? E nisso eu ouvi vários testemunhos ontem. Quando eu coloquei essas perguntas no Instagram, pessoas me procuraram aqui da igreja falando: as pessoas pensam que é frescura. Eu sofro há 10 anos com isso, pastor. E as pessoas falam assim: vai orar mais, vai jejuar mais. Para de frescura. Você conhece a palavra de Deus. Não, irmãos. Tem uma palavra de encorajamento. Tem uma palavra de ânimo para essas pessoas. Elas, já por si só, ela já está se condenando. Lembra dos sintomas? Já tem o diabo massacrando já. Nós precisamos, sabe, irmãos, nos espelhar em quem? Abre comigo a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 7, versículo 4. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é faixa preta, né, irmãos? A gente é faixa branca, faixa amarela. Paulo não, Paulo é faixa preta. Mega Power. Megazord. 2 Coríntios 7, 4. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda essa tribulação. Em meio a toda essa tribulação, ele estava com alegria. Por quê? Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha os temores por dentro aí na alma, irmãos. Apóstolo Paulo. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo estava ali naquela deprê, aquele negócio, aquela tristeza, mas Deus que consola os abatidos, o que Deus fez? Deus enviou Tito para consolar Paulo, irmãos. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Irmãos, a igreja precisa de Titos. Pessoas que vão animar, homens e mulheres que no meio da tribulação vão trazer alívio para as pessoas e não condenação. Cristãos que vão trazer alegria e não tristeza. Querido, seja um Tito. Já pensou, irmãos, eu fico pensando nos crentes lá na Ucrânia. Caiu uma bomba lá, mata que tanto de gente na Ucrânia. Aí vem o crente, a pessoa triste que perdeu tanto de familiares. Isso aí é o final dos tempos, irmão. Tem que ter força. Já pensou se você ouve um negócio desse, no momento de luto, de tristeza? É o final dos tempos mesmo, tá? Aguenta a força aí, seja forte e corajoso. Não, irmão, nessa hora,
A gente não precisa de teologia. A gente precisa de Titos. Pessoas que vão trazer ânimo. Pessoas que vão trazer encorajamento. Porque já basta de tristeza, já que está todo mundo sofrendo. Não. Até Paulo precisou de Tito. Quanto mais nós, meros mortais. Seja um Tito, alguém que vai trazer ânimo no meio da igreja. Amém? Volta lá para Elias, para a gente encerrar. 1 Reis 19, versículo 9. Oh, irmãos, isso aqui é demais. Eu não posso terminar sem falar isso. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, Deus sabia que estava pegando com Elias? Sim ou não? Para que Deus vai perguntar alguma coisa para Elias? Para quê? Deus sabe de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? O diálogo faz parte da cura. A pessoa verbalizar, a pessoa botar tudo para fora, ter que conversar, desabafar, isso faz parte da cura, do processo de cura. E Deus fala: Elias, desabafa, meu filho, fala, o que aconteceu? E Elias vai e começa a chorar, começa a falar, ele afoga as mágoas diante de Deus. Faz parte da cura, irmãos. Então, queridos, esteja disposto a ouvir alguém, esteja disposto a sentar e simplesmente ouvir o que a pessoa tem para te falar. Antes de vir com os seus conceitos, os seus preconceitos, senta a sua cadeira, olha nos olhos e ouça. Ah, é frescura. Ah, é isso. Não, ouça. É simples. Vai, Elias, põe tudo para fora. Aí Elias chora, né? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. Eles estão querendo tirar a vida. Então Deus falou com ele: sai daí e fica diante do Senhor no monte. Olha aí, irmãos, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isto, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, Deus veio numa brisa, num suave sussurro. Olha como Deus respeita Elias. Oh, irmão, parece doido o que eu estou falando. Eu sei. Eu me ouvindo agora parece que é heresia. Mas olha como Deus respeita o estado de Elias. O profeta não estava precisando de Deus vir quebrando montes, Deus vir no fogo, num terremoto. Ele estava todo derrubado. O que ele precisava? É de Deus vir numa brisa suave. Um refrigério da sua alma. Olha como Deus respeita o processo de Elias, irmãos. Você não vê Deus hora nenhuma condenando Elias. Você é meu profeta, levanta daí e continua lá matando. Não, Deus, Elias, o que está acontecendo? Fala comigo. Tem horas da nossa vida, irmãos, que a gente precisa de um chacoalhar de Deus, né? Aí Deus vem como um terremoto sobre a gente cai no chão, baba, sai rolando aí, vê anjo, vê tudo. Mas tem hora
que isso não vai funcionar. Tem hora que você vai precisar, sabe de quê? De chorar. Você vai precisar de falar com Deus. E Deus vir para você, não é com terremoto, mas numa brisa suave. E sabe, trazer aquele refrigério sobre você, te pegar no colo e fazer você chorar, quebrantar seu coração e desmontar você por inteiro. E Deus faz isso, irmãos. Se precisar de um terremoto, Deus vai vir como terremoto. Se precisar de um furacão, Ele vai vir como furacão. Mas uma pessoa que está com ferida na alma, ela vai precisar desse refrigério. E foi assim que Deus veio ao profeta Elias. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus, Ele sempre sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe como chegar até cada um de nós. Ele sabe de tudo que você precisa. Aí Ele chega de novo e fala: Elias, desabafa, Elias. Irmãos, olha como a visão de alguém que está em depressão, ela é alterada, ela é deturpada. Elias fala assim: eu sou zeloso, o seu povo não quer nada com o Senhor, só eu quero te servir, eu estou aqui sozinho, Senhor, está muito pesado para mim. Esse povo matou todos os seus profetas, Senhor, só eu que fiquei. Agora esse povo também quer me matar, Senhor. Eles querem me matar, Senhor, então é por isso que eu quero morrer. Faz sentido uma coisa dessa, irmãos? Elias saiu para o deserto querendo morrer, porque tinha alguém querendo matar ele. É assim, querido, quando alguém está com depressão, nem a pessoa mesmo se entende. É preciso termos compaixão. É preciso você sentar, abraçar, olhar no olho e deixar fluir da sua vida a vida de Deus. Não faz sentido, Elias, como assim? E Elias fala assim: o povo quer me matar. Mentira, não era o povo querendo matar ele. Não tinha a multidão querendo matar ele. Quem queria matar ele era uma pessoa, era Jezabel. Mas, como eu falei lá no começo, a pessoa se sente só. Todo mundo é contra ela. Ah, o povo, ninguém me ama. Sabe, a pessoa entrou em depressão porque alguém gerou isso nela. Mas quando ela está nessa situação, ah, ninguém me ama. Ah, eu não presto para nada. Você fracassou em uma área da sua vida. Ah, a minha vida não presta para nada. Não, queridos. Isso é visão de alguém deturpado. Ah, ninguém na igreja não tem mais amor. Quem nunca ouviu isso, queridos? Não tem comunhão mais na igreja. Como assim? Será mesmo? Ou será que isso está vindo da boca de alguém que precisa de ajuda, que está gritando por socorro e você não percebe? Sintomas de doenças na alma. O povo quer me matar, Senhor. Mentira. Quem ameaçou Elias foi Jezabel e não foi o povo. E outra, irmãos, se Jezabel quisesse matar Elias, ia mandar recado? Ou ia mandar um flecheiro lá escondido e matar? O depressivo vive achando que todos estão contra. Querem me derrubar, ninguém me ama, está todo mundo contra mim. Ele pensa que está sozinho, mesmo não estando. Só eu que sobrei, Senhor, então me mata. Como assim, Elias? Se só você que sobrou, eu vou preservar a sua vida, não vou te matar. E Deus, irmãos, para encerrar, Deus mostra para ele a verdade. Elias, você não está sozinho. Existe, versículo 18, existe mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Você não é a última Coca-Cola do deserto, cara. Ah, Senhor, só eu que fiquei. Ah, Senhor, eu não.
Abre seus olhos, você não é a última bolacha do pacote. Então, queridos, também você falar a verdade é processo de cura e de restauração. A pessoa tem que enxergar a realidade. Mais uma vez, o depressivo, ele só vai enxergar a sua dor. Ele vai enxergar somente a si mesmo. Mas a verdade, irmãos, ela faz parte do processo de cura. Você que está sofrendo por depressão, nessa tristeza, você precisa estar frente a frente com a verdade. Eu não vou falar aqui a palavra confrontado, porque se eu falo aqui que você precisa ser confrontado, isso já vai te afastar mais ainda. Mas você precisa de ter um encontro com a verdade. Irmãos, Elias é apenas um exemplo de homem de Deus que foi pego com essa doença chamada depressão. É apenas um, irmãos. Irmão, se você agora que você entendeu isso, quando você for ler o livro de Salmos, você vai ver tudo diferente. Porque todo salmo parece que alguém deprimido está falando ali. Ah, Senhor, minha alma está desse jeito, o inferno se levantou contra mim, eu desejo a morte, mas o Senhor se inclinou os seus ouvidos para mim e me tirou disso. A maioria dos salmos fala isso, irmãos. E você, no ano de 2022, está aí achando que depressão é falta de Deus, irmãos? Está aí achando que é somente espiritual? Está achando aí que até... Irmãos, que o Senhor abra nossos olhos nessa noite. Eu nem vou ler aqui, irmãos, o Salmo 116, foi o tema de hoje da Escola Bíblica Dominical. Salmo 18 vai falar a mesma coisa. Salmo 31 vai falar a mesma coisa. Agora, irmãos, pensa comigo em José. José, irmãos, José. Irmãos, José, irmãos. Se tem um cara que era para ser deprimido na Bíblia, é José. Olha tudo que José passou, irmãos. Tanta decepção, tanta amargura, tanta rejeição. José era um cara que se fala assim, ó, eu estou deprimido. Eu falo, você tem razão. Por que José não ficou deprimido, irmãos? Queridos, pensa em Jó. Jó é um cara também que você fala assim, ó, eu estou deprimido. Você é, filho, parabéns. Você pode. Você não vê esses sintomas em Jó, você não vê esses sintomas em José. Sabe por quê, irmãos? Qual que é o segredo desses homens? Tanto José como Jó foram homens que não viveram presos no passado. Grava isso na sua mente, grava no seu coração. Esses homens não viveram presos no passado. José, irmãos, quando estava perto dos seus irmãos lá, falou, não foi vocês que me colocaram aqui, Deus que me trouxe para aqui, não foi vocês que me lançaram na cova, Deus me lançou naquela cova, para que eu estivesse aqui hoje, para livrar vocês. Alguém que foi curado das suas emoções, que não ficou preso no passado, não interessa o que passou, Deus estava comigo ali, não interessa o que eu estou passando, Deus está comigo. E Jó, irmãos, o que Jó fez? Ah, Jó não fez nada, né? Ah, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não viva preso no seu passado. Por melhor que foi o seu passado, irmãos, não viva preso nele. Por pior que foi o seu passado, não viva preso no seu passado, porque isso é porta aberta para você cair em depressão. Irmãos, a vida pode ser dura, você pode sofrer muitas perdas, mas o melhor sempre é fazer o quê? É seguir em frente, não viver no passado, porque isso vai te aprisionar. Irmãos, Deus nunca criticou Elias.
Desde a hora, você viu que desde a hora que Elias deixou o seu servo e foi para o deserto, você não vê Deus criticando ele nenhuma vez, mas muito pelo contrário, Deus alimentou Elias, Deus deu descanso para Elias, Deus encorajou Elias, Deus ouviu Elias, Deus falou a verdade com Elias. Irmãos, e como Elias desejou tanto a morte, isso é demais. Elias, Senhor, eu quero morrer. Deus falou, não, você não vai morrer. Elias morreu, irmãos. Vem cá, meu filho, você não vai morrer. Quando acabou tudo, Deus veio numa carruagem de fogo para buscar o seu servo. Esse é o nosso Deus, irmãos. O segundo da Bíblia que não provou a morte, que foi arrebatado, foi esse homem que estava aqui amargurado, pedindo a morte, porque estava com prisão na alma. Deus falou, não, você não vai morrer. Percebe como que Deus, irmãos, se importa com isso? E assim, irmãos, Deus age conosco, Deus age com você. É assim que nós devemos agir com alguém que está abalado emocionalmente. Já basta, cara, o diabo condenando. Já basta a autocondenação das pessoas. Você coloca de pé no seu lugar. Irmãos, fecha seus olhos. Depois de 2 anos tão difíceis, onde todos nós perdemos liberdade, todos nós perdemos. Foram anos de perdas. Nesses anos onde a palavra medo ganhou forma, né, irmãos? A palavra medo, todo dia no jornal. Morreu tantas pessoas, morreu tanto, põe a máscara, não sai de casa, não faz isso, não vai para a escola. Ó, cuidado. A morte tomou conta, nossas emoções foram abaladas. E hoje, irmãos, guerra na Ucrânia, preço dos alimentos, preço nos combustíveis, irmãos, não acabou, a sua alma vai continuar sendo bombardeada todos os dias. Aprenda a se colocar num lugar seguro, aprenda a confiar, aprenda a descansar nesse Deus. Construa a sua casa na rocha, que é Jesus, e você vai ser alguém inabalável. Se você se encontra, irmão, nessa situação de depressão, você está vendo que não tem nada bom, ou se esses sintomas que nós falamos aqui, irmãos, estão te acompanhando, nós queremos orar por você nessa hora. Se você deseja oração nessa hora, pedindo ajuda, vem aqui na frente, nós como igreja vamos orar por você. Assim como Elias, a comida, a bebida está posta. Se você quer ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Você não está aqui hoje à toa, meu querido. Nós não queremos condenar você, nós queremos te abraçar, nós queremos te ajudar. E você que não está passando por isso, aprenda, se coloque no lugar das pessoas. Aprenda a viver, aprenda a respeitar, aprenda a sofrer o consentimento das outras pessoas, irmãos. Há alguém aqui que deseja oração nessa área?